Muitas pessoas estão se tornando vegetarianas sem alguma avaliação profissional. Tem pessoas que ficam apavoradas dizendo que tem que ter uma avaliação profissional. É claro que é sempre mais interessante a gente poder recorrer ao profissional para avaliar a nossa dieta como um todo. Mas é interessante se você pensar em termos estatísticos, de estudos, as populações vegetarianas, mesmo sem passar com profissionais, têm menos doenças do que as pessoas que comem carne. Então isso por si só não é o fator principal que vai levar uma pessoa a procurar um profissional. O que acontece é que a gente tem um sistema de alimentação estruturada, como a dieta onívora, que as pessoas já têm uma ideia de nutrientes que elas têm que ingerir, e até em termos de fortificação de alimentos, a saúde pública já providenciou isso, como ferro e ácido fólico nas farinhas, iodo no sal. Então quando a pessoa se torna vegetariana, é interessante que ela saiba que tem alguns outros cuidados para ela tomar. E um dos principais que a gente coloca é a vitamina B12, porque ela é presente só em carne, queijo, leite e ovos. Tem alguns alimentos vegetais que parece que tem alguns resquícios de B12, mas a gente não coloca como uma fonte confiável. Então, para a gente ter uma ideia, uma pessoa que come muita carne, queijo, leite e ovos, ela vai ingerir no máximo 10 microgramas de vitamina B12. Então, uma pessoa que adota uma dieta vegetariana, enquanto ela não passa com um profissional, ainda mais se for uma dieta vegetariana estrita, seria interessante ela usar algum suplemento que tivesse em torno de 10 microgramas. Se mesmo usando 10 microgramas por dia, ela apresenta deficiência de B12, isso quer dizer que mesmo se ela comesse carne, ela teria deficiência de B12. Porque a vitamina B12 ela depende mais do metabolismo do que da ingestão alimentar. A gente gasta a vitamina B12 com tudo que envolve concentração, memória, atenção. Então, nossos neurônios têm um consumo de vitamina B12 e a gente tem uma reciclagem intestinal diária. O nosso fígado, pela vesícula biliar, o biliar pelos canais biliares, ela joga B12 no intestino e a gente puxa de volta para o sangue. Então tem uma reciclagem diária. Quem é bom na reciclagem perde pouca B12. Quem não é, joga B12 para as fezes e a pessoa vai perdendo B12. Então ela pode ingerir uma boa quantidade de B12 e ter deficiência porque ela não tem esse ciclo adequado. Tá? Então, em termos de segurança, se a pessoa ainda não tem uma avaliação, o interessante seria que ela tivesse uma suplementação de pelo menos 10 microgramas de vitamina B12 por dia. É interessante que a população onívora, cerca de 40% dela, comendo carne, na América Latina, tem carência de vitamina B12. Então é muita gente, a população vegetariana é 50%. Então, nutricionalmente falando, eu diria que quem é vegano tem que se preocupar com a B12. Mas, estatisticamente falando, eu diria que quem está vivo tem que avaliar a B12, porque comendo carne ou sem comer carne, a prevalência de deficiência é muito grande. A avaliação laboratorial ela é bem complexa com relação às integrações de elementos. Geralmente o que a gente olha no exame de sangue nem sempre corresponde à verdade. Então, quando a gente pensa na vitamina B12, existe uma faixa de referência segura para a gente mantê-la. Geralmente é acima de 500, mais ou menos. É o valor que a gente procura manter como segurança. Existem exames mais específicos que a gente pode usar para ver se uma pessoa com nível menor, abaixo de 500, está com nível seguro, mas nem sempre ele é disponível. Então a gente tem a avaliação da homocisteína, só que ela não é só ligada a B12, ela é ligada a ácido fólico, vitamina B6. E tem uma outra substância que é mais ligada a B12, chamada ácido metilmalônico. Não é todo lugar que faz, nem sempre o custo é acessível. Então, para quem não tem o recurso de usar esses elementos, e de forma geral nem precisa, se você tiver B12 acima de 500 no exame de sangue, já é praticamente uma garantia que os outros elementos eles estão bons e estão bem equilibrados.